Fala, jovens abençoados, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje estarei lendo uma palavra de Deus. Espero que através dessa palavra Deus fale contigo e vai de encontro com você. Amém? Vou estar lendo aqui Daniel, capítulo 3, né? Que fala sobre os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Está lendo lá no versículo de número 24 ao 30. Não, mentira, versículo de número 24 ao 27. Que diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 jovens da fornalha? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesões nelas, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem o só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Amém? Glória a Deus. Aqui fala sobre 3 jovens, né, que ali o rei Nabucodonosor tinha feito uma estátua de ouro para que todos os prefeitos, os reis ali, né, os sátrapas, todos adorassem a esse Deus que ele tinha feito, né, um Deus de ouro, uma estátua de ouro. E na Babilônia era comum, né, a idolatria a deuses, as estátuas. E chegando lá, esses jovens foram mudados os seus nomes, né? Ananias, Misael e Azarias, que virou Sadraque, Mesaque e Abednego. E nesse dia, Daniel não estava, só estavam seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E Nabucodonosor, ele quis que todos que estavam ali adorassem essa estátua. E ele falou: quando tocar, né, a harpa, o pífaro e toda sorte de música, vocês se ajoelham e se prostram perante a estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não fez isso. Eles ficaram de pé e não se prostrou diante da estátua. E então os caldeus, né, chegaram ao rei e falaram: Rei, tem ali 3 jovens que não se prostrou perante a estátua. Então o rei Nabucodonosor foi até lá e foi questioná-los: por que não adoraram essa estátua? E ele disse que eles só iriam adorar ao Deus Altíssimo, né, que é o Senhor Deus. E ele, com muita ira e furor, porque eles não adoraram aquela estátua de ouro, né, com muita ira ele falou assim: eu vou dar uma chance, né? Quando tocar toda sorte de música, todo som, harpa, o pífaro, vocês têm que se prostrar e adorar perante a essa estátua. E novamente os 3 jovens se mantiveram de pé e não adoraram essa estátua. Então o rei se encheu de ira, se encheu de furor e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, né? Ele falou assim: quem poderá me livrar das minhas mãos? E os jovens fiéis, 3 jovens que eram muito fiéis a Deus, disseram, né, o meu Deus pode nos livrar, Ele nos livrará. Eles foram fiéis a Deus, né? O que eu vejo ali,
que o grande lance de toda aquela ocasião não foi, né, o acontecimento dos 3 jovens entrar na fornalha. Não, foi o fato deles serem fiéis a Deus e em meio às circunstâncias, em meio àquela, né, aquela pressão de todos ali adorando, né, o rei ali falando que quem não se prostrasse perante a estátua seria lançado no forno de fogo ardente, né? E aqueles 3 jovens se manteram de pé e disseram: somente a Deus adoraremos. Então eles foram lançados. E quando foram lançados, os homens que lançaram eles foram mortos, né? Mas eles continuaram lá. E aqui no versículo 24, fala assim, no versículo 25 fala assim: respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesões nele, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Quem era esse 4º homem? Era Jesus, que por causa da sua... porque eles foram fiéis a Deus, Deus os honrou, né? Hoje em dia, né, será que a gente tem sido fiel a Deus? Né? Será que a gente não tem trocado Deus por pratos de lentilha? Né? O que eu vejo ali nesses 3 jovens, que eram jovens de identidade, eles tinham uma identidade, né? Eles disseram: se tu fizerdes, Deus, te adoraremos, mas se não fizerdes nada por nós, ainda assim te adoraremos. E é isso que a gente tem que ter, né? Tem que ter essa cumplicidade com Deus, tem que ter Deus em primeiro lugar, tem que colocar esse propósito dentro do seu coração, de adorar a Deus em meio às dificuldades, de se prostrar perante a Deus e não negar o seu Deus por outras tentações, pelos pratos que o diabo oferece aí fora, né? Às vezes a gente troca Deus por causa de internet, de redes sociais, mas será que isso vale a pena, né? Estamos nessa terra não para desfrutar dos bens materiais, mas estamos aqui para dar o nosso melhor para Deus, porque eu creio que Jesus voltará e eu creio que Ele estará conosco, né? A mensagem que eu quero passar hoje é que a gente tem que servir a Deus e ter Ele como primazia em nossas vidas, né? Tem um hino que fala, que canta assim: um adorador de verdade, louvo em meio à tempestade, pode na fornalha entrar, mas ele não deixa de adorar. Deus então envia a vitória e honra então seu servo com glória. Um adorador que é fiel é reconhecido pelos anjos lá no céu. Então esse hino fala sobre o adorador de verdade, né? É aquele que em meio à tempestade, em meio à dificuldade, ele está lá. Deus é fiel, Deus é santo, Deus é lindo, né? E essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração para falar a essa mocidade, a esses jovens, que vocês possam ser fiéis a Deus, jovens de identidade, que Ele muito fará por vocês. E eu creio que esses jovens fará a diferença nessa terra, e Deus nos honrará de tal forma que muitos pregarão, muitos falarão em línguas estranhas, muitos louvarão, serão profetas na casa do Senhor, muitos missionários terão na nossa igreja. Eu creio que cada um de vocês, jovens, vocês têm dom, mas desperta o dom que há em ti, porque Jesus está voltando. E o que estamos fazendo para Ele? O que estamos fazendo para Ele, né? Muitas vezes a gente fica só na mesmice, no nosso conforto, né, de casa, na nossa cama, mas Deus não quer isso da gente. Deus quer jovens de verdade, jovens de identidade, que em meio à dificuldade, né, em meio à dificuldade Ele adora a Deus. E que a gente possa ser igual a esses 3 jovens, né? Que em meio à dificuldade eles adoraram a Deus e foram fiéis a Ele. E na fornalha, que estava aquecida 7 vezes mais, Jesus estava com ele.
o quarto homem passeava com ele dentro da fornalha, aleluias, e Deus estava com eles e os honrou, né? Então que você possa ser esse jovem, né? Que essa palavra possa ir de encontro com você, amém?